capítulo de uma história que vai continuar no Paraguai. Como é que dá para contar esse primeiro capítulo, hein, Luiz Carlos Júnior? Tenso para o torcedor do Fluminense, não foi não? É verdade, Lino. Um jogo bastante tenso para o torcedor do Fluminense. O Fluminense terminou o jogo com 72% do tempo de posse de bola. Portanto, o Olímpia pouco atacou, pouco teve a bola no pé. O Olímpia veio ao Rio de Janeiro para se defender. O que acontece? O Fluminense tem a bola, mas não cria muito. Nós vamos ver isso nos melhores momentos, não, Paulo César? Não é, Edinho? Exatamente. Exatamente. O Fluminense, a gente estava conversando aqui, teve o domínio de posse de bola, jogou mais tempo no campo do Olímpia que o Olímpia no campo do Fluminense, mas, sinceramente, em nenhum momento, eu acho que, exceto no início do segundo tempo, o torcedor do Fluminense virou para o lado e disse, agora vai. Porque foi um domínio, mas não um domínio ameaçador, né? Com duas boas chances. Uma com o Leandro Eusébio, logo no início do jogo, e outra com o Rainer no segundo tempo. Só precisava de uma, né? Para fazer o gol. Mas o Fluminense não conseguiu envolver o adversário. O Fluminense não teve discernimento, tranquilidade para conseguir essa superioridade. Verdade. Tentar deixar a equipe desconfortável. Veja aí o lance que eu citei. Logo no início, 5 minutos no primeiro tempo. E foi uma jogada ensaiada do Abel. Né? Evidentemente, se essa bola entra, muda toda a situação do jogo. 5 minutos. Mas aí, Luiz, é o seguinte, ao mesmo tempo que se ela não entrou, ela pode ser um indicativo de, olha, nós temos que deixar a defesa adversária apavorada. E não deixaram. Pelo contrário, a partir desse instante, desse lance aí, o pessoal do Olímpia se organizou, você fica aqui, aquele fica ali, o outro fica colar, e vamos marcando. E o jogo foi passando sem que, em nenhum momento, o sistema de marcação do Olímpia desse pane ou ficasse preocupado, porque o Fluminense tocava para um lado, tocava para o outro, mas não tinha aquela movimentação, aquele domínio capaz de desestabilizar a marcação. E abusou muito de bolas alçadas na área, né? A bola alçada na área da linha de fundo dificulta para o zagueiro, mas a bola alçada da área sem ser da linha de fundo facilita, ainda mais o Fred estava sozinho com 3 zagueiros da equipe do Olímpia. Aí o início do segundo tempo citado pelo Paulo César, esse chute do Wellington nem foi o momento que levantou a torcida, porque a torcida, na verdade, o comportamento dela é muito reflexo do que faz o time em campo. Aí o lance do Rainer, que eu citei. Que se fosse o contrário, talvez saísse o gol. Ou seja, o Rainer dando esse passe para o Fred. Acho que essa foi a melhor chance que o Fluminense teve, porque foi um bom lançamento do Fred, entrou sozinho, driblou o goleiro. Essa tentativa de finalização do Fred travado pelo Candia. E aos 32 minutos o Fluminense ficou com um homem a mais, né? Mas não conseguiu usar a superioridade. Não conseguiu traduziu, usar. Não traduziu essa superioridade. E esse lance do Wagner foi o único lance que realmente o Fluminense colocou velocidade e conseguiu não deixar a equipe do adversário se compactar. Aí o lançaram para o Wagner não chegou na bola, perdeu uma grande chance para o Fluminense. Sobe-se bater essa falta muito mais para o meio do gol. O resultado... Aí a expulsão. O resultado, Luiz, mais agradou ao Olímpia do que ao Fluminense, mas convém dizer também que não tem nada decidido. Afinal de contas, o jogo na próxima quarta-feira lá em Assunção, o time do Fluminense é um time que tem condições de fazer resultado lá e se conseguir a classificação. Agora, alguma lição que pode tirar do jogo de hoje é de como o Fluminense tem que sair desse domínio que ele teve com posse de bola, maior ocupação dos espaços, para algo mais ameaçador, para algo que deixe o adversário mais assustado. Mas certamente lá no Paraguai isso não vai existir. O Paraguai vai tomar a iniciativa do jogo, como agora o Fluminense teve que tomar a iniciativa do jogo. E você defender é muito mais fácil do que você atacar. A dificuldade de você atacar e tendo que fazer o gol e não podendo sofrer o gol é muito mais difícil. O Fluminense não conseguiu envolver o adversário. Daqui a pouquinho eu vou querer saber do Edinho e do Paulo César se alguém se destacou em campo, mas fora de campo houve um destaque absoluto. A linda festa que fez a torcida do Fluminense. Você vê aí a festa do pó de arroz, que o Edinho conhece tão bem. O torcedor cantou quase uns 90 minutos, empurrou o tempo inteiro. Foi um parceiro, ele oscilou nesses 90 minutos. Teve momentos em que ele incentivou mais, porque o time dentro de campo mostrava essa vibração. E teve momentos em que ele ficou ali mais roendo as unhas e rezando, porque o time não conseguia empolgar tanto. Você está vendo aí a entrada do Fluminense em campo aqui no Sport TV News.
Muita festa, uma festa que o Edinho conhece muito bem. E aí, houve algum bom jogador em campo? Você destacaria quem, Paulo César? No Fluminense, o Rainer. E aí, muito Rainer, né? muito mais pela aplicação. Ele não é um jogador, não é um jogador refinado, não é um jogador de qualidade técnica apurada, mas hoje pelo empenho, pela aplicação. Porque aqueles jogadores que poderiam aparecer mais, como o Jean, como o Wagner, como o Wellington Ney, como o Fred, embora o Fred tenha lutado muito, não conseguiram se sobressair. E o Jean não vem jogando bem já há algum tempo. Agora o Rainer encara muito esse espírito da Libertadores, muito voluntarioso e tal, mas é um jogador que também precisa fazer gols, né? O Fluminense hoje jogou com o Fred só, jogador que faz gol. Então você jogar com um jogador só, precisando ganhar o jogo, precisando fazer o gol, é muito pouco. Complicado. É muito pouco para o volume de jogo que teve o Fluminense, mas não teve o controle real da partida. Lembrando que em caso de empate por 0-0, 0-0 em Assunção, nós teremos pênaltis, empates com gols. Qualquer empate com gols. O Fluminense conta sempre com o Fred para marcar um golzinho. O Fluminense leva a classificação e, evidentemente, os times jogam por uma vitória. O Edinho citou que hoje o Fluminense tinha o Fred apenas que fazia gol. Você mexeria no time para o jogo da volta, para o jogo em Assunção, Paulo César? Eu colocaria o Rafael Sobis. Eu acho que, embora eu tenha destacado aqui o Rainer pela aplicação, eu entendo que o Fluminense, quando ele entra em campo com o Rafael Sobis, com o Fred e com o Wellington Ney, que não está numa boa fase, a temporada do Wellington Ney até agora é uma temporada abaixo da que ele fez no Figueirense em 2011 e abaixo da que ele fez no Fluminense em 2012, mas eu iria com esse trio para o jogo contra o Olímpia lá no Paraguai. Fred sempre brigando muito, orientando, comandando o time do Fluminense. Em relação ao meio-campo, eu queria saber de vocês, o Fluminense tem a bola, mas não consegue aquela jogada mais incisiva, aquela jogada para desmarcar alguém, para marcar um gol, colocar o Fred na cara do gol. Ano passado, quando jogou, o Deco não fez muitos jogos desde que chegou ao Fluminense. O Deco jogou cerca de metade dos jogos, pelo menos, talvez até um pouquinho menos que a metade dos jogos desde que foi contratado. Mas, normalmente, quando o Deco jogava muito bem. Ele dava outra dinâmica. Ele dava outra dinâmica. Uma melhora do Fluminense, um Fluminense mais ofensivo, ou pelo menos mais efetivo no ataque, essa melhora passaria por uma mudança no meio-campo? Lá não, no Paraguai não, porque você precisa um pouco mais de marcação. Agora, hoje, que você precisava um pouquinho mais de agredir o adversário, jogador como o Edinho, por exemplo, jogador de muita marcação, fica entre os zagueiros, vai buscar a bola entre os zagueiros e é muito lento na transição. Carrega demais a bola. Isso ele prejudica a dinâmica e a evolução da partida. Então, nesse jogo de hoje, ele teria que ter saído um pouquinho antes, para dar mais dinâmica à partida. Thiago Neves sentiu um desconforto, um edema na panturrilha, mas é possível que tenha condições de jogo. Pois é, mas aí se ele por acaso tiver condições, Luiz, ele vai ser uma esperança e não uma certeza. Porque, na verdade, é outro jogador que a temporada atual no Fluminense está sendo muito abaixo do que se espera dele. Entre o status que ele desfruta no clube, no time, e o que ele tem feito, há um déficit, a situação é desfavorável para ele. O Deco, o Fluminense não pode contar. Então, o que o Fluminense tem que fazer, o Abel tem que pensar, é conversar muito com o Wagner, para que ele não oscile tanto. E um outro jogador que entrou bem hoje foi o Felipe, mas aí é um jogador mais velho, que você vai ter que saber qual o momento de utilizá-lo. Por exemplo, lá na próxima partida, em que o Olímpia vai ser completamente diferente do Olímpia de hoje, iniciar o jogo com o Felipe não é conveniente. Agora, você vai precisar muito do Wagner. Agora, ao mesmo tempo que Wagner você terá, e só o Abel vai saber. E Carlos Eduardo Lino, semana que vem, aí o Defensores del Chaco vai ser o Caldeirão, onde tradicionalmente o Olímpia é muito mais forte do que quando sai para jogar fora de Assunção, Lino.